Com o presente módulo, o módulo 6, conclui-se a revisão dos conceitos dos conteúdos da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, este dedicado ao tema de linhas de influência. E pretende-se, neste módulo, portanto, abordar a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais ao traçado de linhas de influência e dedicando, portanto, a atenção à variação dos esforços em determinadas secções, resultantes de cargas rolantes, etc. Quando se preveja a atuação de cargas móveis, isoladas ou de comboios de carga, por exemplo, em estruturas do tipo de pontes, é necessário ter em conta o facto importante de que a cada posição desta ação corresponder um determinado campo de esforços, de reações e deslocamentos. Importa não esquecer que o objetivo do dimensionamento de uma estrutura será sempre a salvaguarda da segurança estrutural, ou seja, a garantia da sua capacidade resistente para a situação mais gravosa de carga. Torna-se assim necessário determinar qual a posição mais desfavorável da carga móvel ou do eventual comboio de cargas que sobre ela estejam a atuar. Define-se como linha de influência de uma reação ou de um esforço de uma qualquer secção relativa a uma carga rolante ao conjunto dos valores que essa reação ou esforço apresenta para cada uma das possíveis posições da carga rolante. Então, se atendermos que numa determinada viga pode sobre ela atuar uma carga rolante de intensidade qualquer, portanto, quando a carga está numa posição 1, se eu quiser conhecer a linha de influência do momento fletor da secção S de meio vão, o que temos de proceder é, para esta posição da carga, determinar o respectivo diagrama de momentos sujeito e perceber qual é o momento a meio vão devido, portanto, à sua atuação. E é este momento no meio vão, que eu vou designar por MS, que vamos representar debaixo da posição da carga, dizendo que aquele é o valor que do momento na secção de meio vão quando a carga atua naquela posição. Quando a carga passa para outra posição qualquer e, portanto, se vamos admitir que numa posição 2, tem um novo diagrama de momentos e para este novo diagrama de momentos corresponde um outro momento na secção de meio vão, que será esse que irei representar quando a carga estiver numa qualquer posição 2. Quando a carga estiver sobre a própria secção, naturalmente o diagrama de momentos será diferente ainda e será máximo. E será esse momento que teremos, portanto, representado na linha de influência. E, finalmente, quando a carga já está para lá da secção, teremos um outro diagrama de momentos em que o momento na secção de meio vão será, obviamente, menor que o anterior e será aquele que for obtido. E, portanto, se agora procedermos à união de todos os momentos que obtemos a denominada linha de influência, em que em cada um destes pontos corresponde ao momento na secção de meio vão quando a carga se encontra a atuar nessa secção. Na determinação da situação mais gravosa, haverá naturalmente que especificar o local onde a atuação das cargas conduz a maiores esforços atuantes, os quais terão que ser adicionados aos esforços das restantes ações atuantes na estrutura. Admitindo que as estruturas com comportamento elástico linear e sendo válida a hipótese dos pequenos deslocamentos, pode ser aplicado na sua análise o teorema da sobreposição dos efeitos. Assim, o conhecimento do comportamento das estruturas face à atuação de cargas móveis unitárias permite conhecer a sua resposta para a atuação de comboios de cargas. O teorema da sobreposição dos efeitos diz que admitindo que as estruturas têm um comportamento elástico linear e sendo válida a hipótese dos pequenos deslocamentos, os efeitos da atuação conjunta de diferentes ações é igual à soma dos efeitos de cada ação. Ou seja, se numa estrutura eu tiver a atuar duas cargas diferentes e em locais diferentes, eu posso calcular os efeitos devido a uma das cargas e adicioná-los aos efeitos da outra carga, se
sendo os esforços resultantes a soma dos esforços destas duas situações de carga. Quanto à determinação das linhas de influência, elas podem ser obtidas por dois métodos. Um é o método direto, a determinação da função de influência, a qual pode ser efetuada a partir da sua definição. Neste caso, a estrutura é resolvida considerando como ação a carga móvel unitária. Colocámo-la numa posição genérica, função da coordenada do caminho de rolamento e, consequentemente, tratando-se de estruturas isostáticas, a sua resolução é feita recorrendo unicamente às condições de equilíbrio e dela irá resultar diretamente a função de influência. O outro método é um método indireto, um método que, aplicado à determinação das linhas de influência dos deslocamentos, corresponde não mais do que a uma aplicação do teorema da reciprocidade, que estabelece que o valor do deslocamento numa secção qualquer, quando a carga móvel unitária atua na secção de abscissa x, é igual ao valor do deslocamento na secção de abscissa x quando se aplica uma carga unitária na secção inicial. Ou seja, se para uma carga unitária se impuser um deslocamento unitário na secção x0, o deslocamento da estrutura na secção x traduz o esforço na secção x0 quando a carga unitária se encontra em x. No caso de esforços ou reações, a determinação das linhas de influência é equivalente à aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, procedendo à libertação do esforço ou reação em causa e aplicando um deslocamento ou rotação unitária. Os valores de deslocamentos resultantes no caminho de carga rolante correspondem aos esforços ou reações devidos à carga unitária na secção onde se efetuou a libertação. A determinação da linha de influência da reação por aplicação do princípio dos trabalhos virtuais é efetuada procedendo à libertação dessa reação, transformando a estrutura isostática em mecanismo e impondo um deslocamento ou rotação, caso se pretenda a obtenção do momento, mas dizia eu, portanto, impondo um deslocamento unitário e determinando a correspondente deformada da estrutura. Exemplo da libertação da reação horizontal em um apoio fixo. Portanto, temos o apoio fixo, vamos introduzir a libertação da reação, a estrutura fica um mecanismo e vai de seguida impor-se um deslocamento unitário a este apoio e, consequentemente, deduzir qual é a deformada da estrutura a qual corresponderá à linha de influência. Portanto, para o método indireto, se estivermos a pretender determinar reações, no caso do encastramento, temos três possibilidades. Ou queremos a reação horizontal, vamos aplicar a correspondente libertação e impor um deslocamento unitário. Para a reação vertical, a correspondente libertação e o correspondente deslocamento unitário. E, finalmente, para o momento, vamos impor uma rótula e impor uma rotação unitária. No caso de pretendermos a linha de influência de um dos esforços internos numa qualquer barra, portanto, o esforço axial, o esforço transverso ou o momento fletor, portanto, se pretendemos o esforço axial, vamos impor a correspondente libertação de esforço axial e impor um deslocamento unitário. No caso do esforço transverso, a libertação de esforço transverso e impor um deslocamento unitário entre os dois extremos, garantindo que barras permaneçam naturalmente paralelas após a deformação e, portanto, consequentemente, calcular as rotações que elas vão sofrer. E essas rotações vão determinar quais são os deslocamentos de cada parte e sabemos que a soma dos dois deslocamentos tem que ser igual a 1. Finalmente, no caso do momento, a libertação será uma rótula, iremos impor uma rotação unitária total, que será igual à soma das rotações de cada uma das partes da estrutura e, consequentemente, quando as determinarmos, temos a solução do problema. Passando então à aplicação destes conceitos ao exercício 5 do exame de primeira época do ano letivo 2021-2022, para a estrutura dada, pretendia-se, por aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, determinar a linha de influência do momento fletor na secção de meio vão, B,
e tendo por base essa linha de influência, calcular qual era o momento na secção B quando a carga rolante se encontra a meio vão entre BC, ou seja, 1,5 m de C. Portanto, a linha de influência do momento fletor na secção B pode ser obtida impondo uma libertação do esforço nesta secção, ou seja, aplicando uma rótula em B, e agora impor uma rotação unitária à estrutura na rótula. Esta rotação unitária vai naturalmente, ao impor esta rotação em B, conclui-se que a barra AB só pode rodar em torno de A, de onde o ponto B vai subir ou descer. Vamos admitir, neste caso, que vai descer. A barra BC vai, obviamente, ter de acompanhar e vai ter de rodar em torno de C. E tem, portanto, duas rotações, a rotação AB do troço AB e a rotação de BC, que eu representei por θ BC. O que sabemos é que a soma das duas rotações tem que ser igual a 1 e sabemos que o deslocamento de B, dado por AB e dado por BC, tem que ser o mesmo. Portanto, como o deslocamento vertical de B é único, a rotação de AB e de BC resulta que delta de B, o deslocamento vertical de B medido da barra AB é 3 vezes θAB. A mesma coisa para este deslocamento medido a partir de C, de onde as rotações, concluímos que as rotações são iguais, sendo as rotações iguais e somadas têm que dar 1, então concluímos que a rotação de AB é igual à de BC e é igual a 0,5. Portanto, isto conduz a que o deslocamento vertical em B será 0,5 vezes 3, ou seja, igual a 1,5, ficando automaticamente definido qual é o deslocamento de todos os pontos. Assim, a linha de influência vai resultar 1,5 em B, vai ser linear, unindo A a B e B a C, e, portanto, isso será positivo. Quanto a carga atua na secção a 1,5 m de C, qual é o momento que a secção apresenta em B? Então, olhando para a linha de influência, se em B é 1,5 e em C é 0, quando a carga estiver a 1,5 de C está a meio deste vão, onde o momento automaticamente será 0,75.